meus caros alunos! Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Hoje veremos a técnica da PCR, que é traduzida do inglês como reação em cadeia da polimerase. Lembrando que polimerase é a enzima que faz a polimerização do DNA, ou seja, que vai agrupar os vários nucleotídeos para formar uma nova fita de DNA. A PCR é uma técnica que simula o processo da duplicação do DNA, cujo objetivo é amplificar, isto é, multiplicar milhões de cópias de um segmento específico de DNA. Essa técnica é muito conhecida na genética forense, pois com ela é possível amplificar uma pequena amostra biológica, como por exemplo, manchas de sangue, bulbos de cabelo, fragmentos de pele, em DNA suficiente para uma análise. Também é utilizada nos diagnósticos de doenças genéticas e doenças causadas por agentes infecciosos. Essa técnica foi descoberta por Kerry Mullis em 1983 e 10 anos depois ele ganhou o Prêmio Nobel. Bom, vamos iniciar o processo. Primeiro, precisamos obter o DNA e já sabemos como extrair. Com o DNA extraído, vamos preparar a solução de reação da PCR em um pequeno tubo, o Eppendorf. No Eppendorf temos o DNA a ser amplificado junto com alguns compostos como primers, os nucleotídeos e a Taq polimerase. Lembrando que primers são segmentos de DNA com mais ou menos 20 bases complementares, isto é, que se ligam por complementaridade ao início da sequência de DNA que iremos multiplicar. Os nucleotídeos serão utilizados para formar as cópias e a Taq polimerase é a enzima que vai fazer a extensão da cadeia complementar. A PCR é dividida em 3 passos que estão relacionados à temperatura. O primeiro passo é a desnaturação, ou seja, o rompimento das pontes de hidrogênio que mantém as duas fitas do DNA unidas. Ela ocorre a partir do aumento da temperatura de 90 a 96 graus Celsius. O segundo passo é o anelamento, é quando ocorre o pareamento do primer. Para que isso ocorra, é necessário que a temperatura seja baixada, ficando em torno de 54 até 65 graus. O terceiro e último passo é a extensão. Nesse passo é quando ocorre a adição dos nucleotídeos, tendo como molde a sequência alvo, ou seja, o segmento de DNA a ser amplificado. Esses 3 passos formam um ciclo que se repete várias vezes. A cada ciclo há uma multiplicação exponencial. Ao fim de 30 ciclos, teremos então milhões de cópias do DNA alvo. Colocamos os Eppendorfs no termociclador, que é um aparelho capaz de controlar e alternar a temperatura. Então, fechamos o termociclador e fazemos a programação. Colocamos os dados do ciclo com as 3 fases. Passado o tempo, vamos desligar o termociclador, retirar nossas amostras. Agora, com o DNA já provavelmente amplificado, passamos para a fase da eletroforese, para confirmar se o DNA foi realmente amplificado. Já conhecemos o processo da eletroforese. Então, com o gel já pronto, colocamos nossas amostras nos poços, fechamos ela e colocamos então para correr. Passado o tempo, vamos retirar o gel e levá-lo para o transiluminador. Essas bandas mostram que conseguimos amplificar nosso DNA. Assim, finalizamos o nosso protocolo de PCR. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos!